Hello, hello everybody! Vamos para mais uma live e a gente não para, não para, não para, não. Eu vou aqui procurar o meu filtro favorito, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Hoje nós vamos falar novamente aí sobre ser um professor empreendedor, né? Que é um assunto recorrente, é um assunto que... Oi, Aline, tudo bem? É um assunto que tá aí em foco ultimamente, que o pessoal tem me perguntado bastante. Então, não se surpreendam. Boa noite, Aline, tudo bem, queridona? Não se surpreendam, porque vamos falar bastante sobre isso. Falamos um pouco ontem, é um assunto importante que não se esgota, e vamos falar um pouco hoje também com a Bárbara. A Bárbara vai entrar daqui um pouquinho. Tudo bem, Aline? E oi, Kevin. Tudo bom, pessoal? Ó, o meu celular tá balançando por causa do meu tripé aqui, mas vai dar, daqui a pouco para, ou vai seguir balançando, não tem problema. Então, seguimos no nosso Sharing is Caring do Yellow September, né? Por quê? Porque vamos continuar compartilhando conhecimento, vamos continuar compartilhando ideias, vamos continuar compartilhando estratégias, ideias, conhecimento, várias coisas. A Aline disse assim: gostei muito da live de ontem, foi muito esclarecedora. É, exatamente. Ó, a Bárbara, nossa convidada, já entrou e eu já vou chamá-la. Hello, Bárbara, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Oi, Bruna. Muito boa noite. Boa Muito obrigada noite. pelo convite, né? Obrigada a todos que estão nos assistindo. E eu me sinto muito bem de estar aqui com você, né? De poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência com esses professores. E nós, Bruna, né? A gente só se conhece virtualmente, né? Engraçado, mas foi assim uma conexão tão grande, né? E em vários momentos, né? Acompanhando a tua história, eu me identifiquei várias vezes. E, enfim, muito obrigada pelo convite e vamos lá, vamos tentar ajudar esse povão aí, né? O pessoal, as teachers e os teachers do nosso Brasil. Eu que agradeço a tua presença. Então, primeiramente, eu vou pedir para tu te apresentar para o pessoal. Pode falar do teu trabalho, pode falar de ti, do que tu faz, do que tu tem feito. Sinta-se à vontade. Tá certo, minha querida. Eu sou Bárbara, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou formada em inglês, né? Em línguas, né? Em letras, digo. E letras foi, na verdade, a minha segunda formação, porque eu sou formada em nutrição também, foi a minha primeira graduação. E, mas eu sempre gostei de dar aula, né? Mesmo quando eu já estava estudando nutrição, eu já dava aulas de inglês. Foi assim, um processo muito natural, né? Eu terminei a faculdade de nutrição, continuei dando aula, senti a necessidade de me especializar, de fazer uma outra graduação e foi assim que eu, né, comecei aí a minha jornada. Primeiro em cursos de inglês, né, aqui no Rio de Janeiro, em escolas de idiomas, né, comecei a trabalhar no CCAA, que na época era uma escola muito forte, né, onde eu tinha estudado e tinha caminhado também, né, desde o básico. E depois eu fui trabalhar no próprio CCAA e depois fui trabalhar no Feedback e no Brazos. E quando eu cheguei no Brazos, eu senti realmente a necessidade da especialização, a necessidade de começar
a estudar um pouco mais. Foi quando eu procurei a faculdade de letras. E é isso, Bruna. E aí sim, eu estou há 29 anos já lecionando, feliz, contente, né? Isso denuncia um pouco a minha idade, mas tudo bem, brincadeira. É, e assim, alguns anos eu comecei eu abri o meu próprio negócio, né? Comecei a trabalhar por conta própria e sou muito feliz com isso, porque eu vejo possibilidades que CLT não me proporciona, né? E isso é muito bom, isso foi muito enriquecedor para mim, isso me trouxe uma qualidade de vida absurda, embora eu tenha tido que fazer muitos ajustes, né? Com relação à pandemia, foi essa coisa do online, foi tudo muito rápido, muito abrupto, tive que aprender muita coisa num espaço muito curto de tempo, mas estamos sobrevivendo, né? E assim, É eu verdade. realmente gosto desse trabalho mais solo, digamos assim. E eu esqueci de falar, eu hoje também sou professora da rede estadual do Rio de Janeiro. Trabalho na FATEC, que é uma escola técnica. Enfim, é isso. E eu ia te perguntar, Bárbara, a Five Stars, então, é a tua escola? Isso, Five Stars nasceu em 2013, né? Eu, assim, como eu te falei, eu comecei a minha carreira trabalhando em escolas de idiomas. E ter o meu próprio negócio sempre foi assim para mim algo muito distante, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu digo, porque né, era tudo muito caro, né? Tinha aquele mito do empresário de idiomas, né? Para ter esse tipo de negócio precisava ter muito dinheiro. Eram franquias caríssimas, né? Que eram oferecidas na época. Então, eu sempre achei assim, uma coisa muito longe de mim, sabe? Mas sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Não sabia exatamente se seria na área de idiomas, mas sempre quis ter o meu próprio negócio. Isso sempre foi uma coisa que eu sonhei, digamos assim. E aí eu fui morar em Manaus. Meu marido, ele foi convidado para dirigir uma empresa lá em Manaus, no Distrito Industrial, e eu peguei as crianças pequenas ainda, fui morar lá. E assim, foi complicado, porque eu cheguei lá, né? Com duas crianças pequenas, sem emprego, assim, minha carreira bombando aqui no Rio de Janeiro. Na época eu era professora do IBEU, já tinha sido indicada para um cargo de coordenação. Então, assim, eu cheguei lá em Manaus, eu botei a mão na cabeça e perguntei: e agora? O que eu vou fazer da vida? E aí surgiram algumas oportunidades de concurso e eu comecei a estudar para os concursos. Mas eu falei, pô, daqui que eu estude para um concurso, que eu passe, que eu seja chamada, eu não posso ficar aqui sem dinheiro algum, né? E foi quando eu tive a ideia, né? Conversei com meu marido, ele topou, já que ele tinha ido para uma empresa lá no Distrito Industrial. E assim, o Distrito Industrial é a área de Manaus onde estão localizadas as grandes empresas, né, da antiga Zona Franca, de me ajudar a divulgar o meu trabalho ali para aquela comunidade. E aí foi assim, um aluno aqui, outro aluno ali, um aluno na Sony, outro aluno, sabe? E aí uma pessoa foi falando para outra, e assim nasceu a Five Stars, porque a gente precisava emitir nota fiscal, né? Mas eu nunca pensei em fazer disso uma escola, ter um espaço físico, nunca tinha pensado até aquele momento. E aí nós voltamos de Manaus. Quando nós voltamos de Manaus, eu prestei um concurso público aqui, eu voltei em 2010. Aí aqui no Rio de Janeiro eu prestei um concurso para o município e para o estado. E fui aprovada. E voltei a trabalhar no IBEU também. Né? Eu tinha ido para trabalhar no IBEU e voltei para trabalhar no IBEU, mas assim,
Gosto muito do IBEU, foi uma excelente escola, né? Conheci pessoas maravilhosas e muito do que eu sou hoje como professora eu devo a essa empresa. Mas sabe quando você vai e volta e não é o mesmo lugar? Né? Sei, sei bem. Muita coisa tinha mudado e aí eu comecei a pensar nisso, né? E se eu fizesse a mesma coisa que eu estava fazendo lá em Manaus? Será que aqui eu ia conseguir também? E aí surgiu o emprego público, né? Porque eu fui aprovada e fui chamada. E eu falei, gente, eu não vou conseguir conciliar as três coisas. Eu quero um pouco de qualidade de vida. Aí Sim. tive que abrir mão do IBEU. Mas a gente que trabalha em escola pública, né? A gente faz tudo com muito carinho, faz tudo com muito zelo. Mas tem um gap muito grande, né? Da escola pública para a escola particular para o curso de inglês. Por melhor que seja a sua boa vontade, são contextos diferentes. E Sim. assim, sabe aquela veia do curso? Eu sempre tive, né? E queria continuar fazendo aquilo. Queria ajudar pessoas, queria ajudar pessoas a conquistar um nível de fluência, a fazer um teste, a prestar uma entrevista de emprego. Então eu decidi abrir o Five Stars aqui. Isso foi em 2013, né? E aí alugamos, montamos a escola ficou super bonita, né? Em 2015 a gente passou por aquela crise muito grande, né? E eu acabei tendo que fechar, também tive alguns problemas de saúde na família, tive que acompanhar minha mãe teve doente por um tempo. E aí eu resolvi fechar e coloquei assim na minha cabeça, pô, nunca mais eu vou querer saber disso. Agora eu vou ficar no ensino público e vou voltar para a CLT. Ah, Bruna, e aí no que eu decidi voltar para a CLT, que foi mais ou menos em 2018, eu falei, gente, festa estranha, estranha com gente esquisita, né? Se eu já não me adaptava há um tempo atrás, imagina tantas pressões, tantas cobranças. E aí, com a cara e com a coragem, eu reabri o Five Stars. E agora num formato diferente, né? A gente loca os espaços das aulas presenciais. Eu trabalho num coworking aqui na freguesia, no meu bairro. E por conta da pandemia, eu tenho muitos alunos online. Tenho alguns alunos presenciais também que a gente atende a domicílio, né? Geralmente crianças ou adolescentes. E assim, eu tô bem feliz, como eu te falei, né? E assim, eu dou assim a maior força para qualquer teacher que queira dar espaço, queira sair, né, da escola, porque né, os salários estão muito achatados, é muito complicado. Eu sei que às vezes a pessoa pensa, mas na escola pelo menos tem no CLT, na escola que eu digo na CLT, né? Pelo menos você tem férias, você tem 13º, não. Se você decidir percorrer esse caminho autônomo, você tem que ter uma organização financeira maior, né? Um planejamento maior, mas, assim, é possível. E é possível, como eu te disse, ter uma qualidade de vida muito melhor. Bruna, mas eu já falei Então, muito de mim. Agora você fala um pouco de você, que eu também quero saber mais de você. então a Five Stars ela não é uma franquia, é uma escola que foi criada por ti. Sim, é uma escola sem bandeira. É uma escola minha, que, assim, eu digo que foi fruto dos meus devaneios pedagógicos. Eu brinco que de vez em quando eu tenho uns delírios pedagógicos. E o Five Stars foi um deles, sabe? E assim, a gente está caminhando, lógico, né? A pandemia, ela veio assim, eu decidi, você imagina, vou reabrir o Five Stars. Fevereiro de 2020, eu boto tudo na rua. 2 semanas depois, vem a pandemia. Eu falei, e agora? O que que eu faço da vida? Mas graças a Deus, quem começou a estudar veio para o online, vieram outros alunos e os alunos gostaram, se adaptaram. Muitos nem pretendem voltar para o presencial. E é, e é o que eu falei antes, com disciplina, com estudo,
né? Buscando sempre me aperfeiçoar, eu sempre levei isso muito em consideração na minha carreira, né? Nunca parei de estudar e acho que é primordial porque a língua é muito dinâmica, né, Bruna? As coisas mudam muito e essa questão da pandemia também trouxe novas técnicas, novas tecnologias. E assim, a gente tem sempre que estar antenado com tudo que está acontecendo. Né? Não é também migrar para o autônomo e deixar de deixar tudo para lá, né? Não estudar mais, ficar defasado. Aí você realmente acaba criando um problema para você, né? Um problemão, né? Digamos assim, porque a gente já tem exemplos de escolas que mantêm a mesma metodologia há 20, 30 anos e a gente sabe a alta rotatividade que são nessas escolas, né? Quando se tem uma alta rotatividade numa escola, alta, né? Porque todas as escolas têm, todas as escolas de idiomas, né? Todas as pessoas que ensinam, são professores autônomos, tem uma rotatividade. A rotatividade é normal, é uma coisa normal, né? Porque a Sim, gente está cheio de pessoas inseguras, incertas sobre suas decisões, então isso é super normal. Mas quando a rotatividade é imensa, que está sempre trocando aluno, que se troca turmas inteiras, sai uma turma inteira, entra uma turma inteira, a gente percebe uma coisa, que o marketing dessa escola é muito bom, porque continua atraindo pessoas, porém, a fidelização dos alunos não acontece, porque a metodologia é uma metodologia que já passou. O tempo dela já acabou. A então, nova geração não quer mais receber mochila e quiz de presente. Isso é anos 80, anos 90. A hum, nova geração não tá barganhando para aprender, né? E isso a gente tem que ter bem em mente, porque quem abre uma escola pensando que vai dar quiz e mochila em troca da matrícula, esquece, gente. sim, A geração dos nativos digitais, eles não barganham para aprender, né? Eles querem aprender da forma mais fácil e rápida e eles não estão de todo errados, né? Porque é bom aprender rápido e é bom aprender de forma eficaz, né? Ninguém gosta de ser enrolado, mas é exatamente isso. Focar, é exatamente isso que tu disse. Focar em se desenvolver para não ficar patinando lá no passado e repetindo erros do passado. Exatamente. e é sempre um caminho de aprendizado, né? Quando você se propõe a fazer, né, a dar aulas por si, ter sua própria empresa, ter sua carteira de alunos, porque, enfim, você vai ter que fazer tudo muito por si só, né? Você vai ser o CEO da sua própria vida, né? Mas em É, contrapartida, você também vai ser o secretário da tua empresa, vai ser o marqueteiro da tua empresa, vai ter que aprender um pouco sobre tudo, né? exato. E isso E não requer. vai ter quem culpar, né? Oi? Não vai ter quem culpar, né? Não vai ter quem culpar, exatamente. E vai ter que desenvolver a sua estratégia para fidelizar os seus alunos. É isso que você falou. Né? Hoje não adianta, eu vou dar uma caneta que fala na matrícula. Ai, que bonitinho. Como que tá o nome da escola. Mas hoje isso não cola mais, né? As pessoas não estão. Eu acho até. Eu brinco que eu mimo muitos meus alunos e eu acho até legal, mas isso é um mimo, um plus. Não é uma troca. Ah, você faz a matrícula que eu te dou isso. Como você falou, Exato. ganha uma mochila fazendo uma matrícula. A pessoa vai falar, eu compro essa mochila em outro lugar, eu quero saber se essa escola é efetiva mesmo, se vai me garantir o aprendizado, né? E Exatamente. Os alunos dos anos 90, dos anos 80, eles foram. Como as coisas não eram, na nossa época, não eram tão bonitas, não eram tão brilhosas, não eram tão coloridas. A gente teve. Eu usei o chinelo Havaianas preto e branco por anos a fio, né? Não era colorido.
Inclusive, eu tava falando isso esses dias na cabeleireira, as cores dos esmalte era bege, rosa e vermelho e acabou, né? Verdade. Então, assim, o nosso mundo, anos 80 não tinha, não era, ele era preto e branco, ele não tinha cor. Então, quando a gente viu uma mochila toda colorida com broches e, e chaveirinhos e squeezes, a gente achava lindo. Ah, Verdade. mas a gente queria mochila. Hoje em dia a geração não quer mochila nenhuma, a geração nova quer aprender, a geração nova tem um gosto musical definido, a geração já sabe várias coisas em inglês, eles só querem ir lá para aperfeiçoar, né? Parado e perdido no tempo, tá? Quem não tá acompanhando essa evolução, graças a Deus, evolução, né? Hoje em dia, eu sempre vou na manicure e coloco essas cores berrantes assim, eu digo para ela, eu nunca mais vou pintar minha unha de bege. Eu nunca mais vou pintar de amarelinho. Comprei minha unha hoje. Nunca mais. Azul. Nunca mais, porque o meu mundo não é dessa cor. Né? Então, assim, eles já chegaram com o pacote completo. Eles já têm o azul, o amarelo, o verde nos esmaltes, os neon, o laranja. A gente não, a gente está vivendo isso agora. Né? A gente está vivendo a selfie agora, porque era caro bater foto, era caro comprar um filme. Né? A gente está vivendo essa coisa, e aí o meu filho diz assim, veio na net, quando eu faço os filtros do Snapchat, né? Ó, veio na net, ele diz, mas eu vou continuar fazendo filtro, vou continuar fazendo filtro, vou continuar fazendo dancinha, porque eu vou viver agora o que eu não vivi antes. E eu acho que isso tudo bem. E assim que a gente acompanha a evolução dos nossos alunos, claro que eles estão bem mais adiantados do que nós, mas não adianta a gente ficar chorando as mazelas do passado. Não Agora adianta. a gente tem que evoluir. Exato, exato. Você, Bruna, você tem um trabalho direcionado mais para professores, né? Sim, aqui no Instagram eu tenho duas contas, né? Eu tenho a conta da Unipeople Education, que é a minha escola, é @unipeople.education, que iniciou sendo uma escola local na minha cidade, né? E hoje em dia a Unipeople Education está no Brasil inteiro, Ai, graças a Deus. gra- Uhum. E, e depois, o que aconteceu, né, Bárbara? de Todo mundo coraçãozinho, queria algo. assim, Tu viu que legal? coraçãozinho. Todo mundo queria aula com a Teacher Bruna, né? E eu não tinha clone, né? Ainda desejo ter um clone um dia, mas ainda não chegou esse momento. Já estou preparada para o clone, já estou preparada para o teletransporte, mas ainda não chegou esse momento. E você Então, tem eu pensei, ou não, trabalha sozinha. Desculpa te interromper. Você eu tem tenho uma uma equipe? equipe, Ah, eu que tenho uma legal. equipe que trabalha comigo. Uhum. Claro que ela já foi bem maior, né? Hoje em dia ela é Sim. bem menor do que ela já foi, porque peguei vários tombos no longo do caminho, né? Que me fizeram só ficar mais fortalecida, graças a Deus. Amém. E eu vou te dizer, né? Foram os tombos mais lindos dessa vida, porque foram tombos que, em vez de cair, me fizeram subir. Uhum. E Você não então, conhece eu uma tenho a diversão? conta da Unipeople, e Desculpa. lá na Unipeople é voltada para os alunos, e aqui no Teacher Bruno é voltada para os professores. Ah, sim. Eu tinha essa dúvida se você tinha alguma coisa voltada para General English também, ou só Teachers Training. Sim. Eu não sabia da Unipipo. Legal, legal, parabéns. É isso que você falou. Eu acho que assim, a gente passa por uma diversidade ou outra e é o ritmo da vida, né? É o caminho. Você cai, levanta, cai de novo, levanta, e cada vez que você levanta, você está mais forte. Né? É assim que eu me sinto também. Já enfrentei, né, duas crises, né, no Five Stars, sendo que eu considero que a pandemia foi assim a maior crise que o mundo já enfrentou, né? Eu não digo só no setor educacional, mas também todos os outros setores, Diversos setores. industrial, comércio, tudo. Então, assim, não fechar durante a pandemia é uma vitória muito É. grande, né?
É. Você atravessar uma pandemia e ali o teu número de alunos crescer ao invés de diminuir. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, né, do trabalho, né, que a gente faz no Five Stars. Eu digo eu e a teacher Priscila, que entrou aí agora na nossa live, que trabalha comigo. Né? Hoje o Five Stars ainda é uma escola muito pequena, né? E eu sempre digo para os meus alunos que Five Stars é o meu bebezinho, né? Na verdade. Né? Meus filhos cresceram, agora eu tenho Five Stars de bebezinho. Então, assim, eu nunca colocaria, e você também, né, tem que escolher, selecionar uma equipe, uma pessoa que não fizesse igual ou até melhor do que eu. Você falou, todos os meus alunos querem ter aula com a teacher Bruna. No começo eu também enfrentava muito esse problema, né? Os alunos ficavam um pouco receosos de fazer aula com outro professor, mas eu falava, gente, Five Stars é minha empresa, é meu bebezinho, né? Eu coloco aqui pessoas que são preparadas, que são boas, que são treinadas por mim. Então, vamos em frente. É um trabalho conjunto, a gente senta, a gente discute, né, o desempenho dos alunos. Então, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Bruna. Exatamente. E eu tenho que te dizer, né, Bárbara? Five Stars segue firme e forte, né? Agora vamos dizer assim, nesse desfecho pandêmico, né? Sim, Segue. Unipeople segue firme e forte nesse desfecho pandêmico. Eu sou obrigada a dizer, né, que tem que ser foda, foda para manter duas escolas pequenas ativas, funcionando num momento de crise mundial. Então isso aí vai para o nosso currículo para sempre. vai para o nosso ciclo. E num país como o Brasil, né, que empreender é sempre muito difícil, né? Exatamente. É, Exatamente. a gente realmente, né? Eu me sinto assim bem orgulhosa, né, dos alunos, da professora que trabalha comigo, do resultado que a gente alcança. Fico muito feliz quando um aluno me dá um feedback positivo. Eu fiz ali o teste, comprei treinamento com você para fazer o teste de proficiência e fui aprovado. Isso é muito bom, né? Entrevista de Sim. empregos, a gente também prepara. Um nicho que está surgindo muito aqui no Rio de Janeiro a questão, eu até vi um post seu outro dia falando sobre isso, sobre a escola bilíngue, né, Bruna? Sim. Então, nós temos aí também alunos que nos procuram para fazer a prova, o exame na escola bilíngue. E alunos que estão matriculados na escola bilíngue, mas não estão conseguindo se adaptar ao fluxo de aulas e de inglês que tem a falar no dia a dia. Então, a gente faz esse treinamento também. Enfim, eu costumo dizer. Vocês oferecem vários cursos. Exato, exato. A gente não tem hoje assim um nicho específico. A gente até tentou no começo fazer uma escola direcionada só para crianças, né? Até 12 anos. Era a minha intenção quando eu abri o Five Stars, alguns anos atrás. Mas não dava, porque a gente já tinha muito aluno de business, aí um ia falando para o outro, né? E hoje, então, com o online, né, que a gente pode estar aqui no Rio, atender um aluno de São Paulo, atender um aluno de Minas. Então, isso é muito bom para a gente e para eles também, né, que podem estudar no Five Stars, assim como podem estudar na Unipeople. E é isso, Bruna. Muito bom. A Roberta ontem falou uma coisa muito linda que eu vou ser obrigada a repetir aqui. Ela disse assim, ó, não pensa que o teu professor que está do teu lado é o teu rival. O mundo é Não, muito grande, tem lugar para todo mundo, porque só 3% da população brasileira estuda inglês. é, Então, tem lugar para todo mundo, gente. Então, assim, o dia que vocês estiverem procurando, hoje em dia se abriu muito leque, né?
Eu não preciso estar dentro da minha cidade, perto da minha casa. Eu posso estudar numa uma escola que está lá no Rio de Janeiro, se eu quiser, né? Então, hoje em dia vocês têm opções, as pessoas têm opções. Claro que não são todas as pessoas que são adaptadas ao online, e eu respeito isso, porque conheço, assim como eu tenho alunos que decolaram no online, eu tenho alunos que estagnaram no online, porque são pessoas diferentes e modos diferentes de aprender. Mas para quem tem essa herança assim virtual e digital, tem opções, tem formas de aprender, pode escolher à vontade, pode conhecer as pessoas e acho que os professores precisam fazer mais isso, se unir e se indicar e se ajudar, né? Se unir e se ajudar, se unir e se ajudar. Eu sempre faço isso, porque às vezes aparece um aluno que a gente não consegue pegar, né? Seja porque a gente está em outro lugar, ou porque, né, o aluno só tem aquele horário, ou é até um fuso horário diferente do nosso. Por que não indicar para um amigo, né? E sempre, é o que você falou, eu não encaro ninguém como rival, né? Não gosto quando as pessoas me encaram como rival, eu tento desarmar isso, porque a gente tem que fazer um trabalho colaborativo, né? O professor, eu acho que a nossa profissão, e eu estava conversando isso, fui almoçar dia desses com uma amiga, estava conversando sobre ela, a gente não tem um corporativismo no magistério, né? E é muito triste isso, a gente vê professor tentando puxar tapete de professor, professor falando mal de professor. Nossa, isso é muito triste, né? A gente tem assim a impressão de que alguma coisa deu errado, né? Porque as outras profissões são corporativistas. Você não vê um médico falando mal de outro médico para o paciente, você não vê, né, um advogado metendo pau no outro. Não, isso não vai acontecer em outra profissão, mas infelizmente acontece no magistério. E assim, a gente tem que mudar essa mentalidade, sim. O professor tem que ver o outro como companheiro, como uma pessoa que vai tomar parceiro, e não como o rival que está ali para tirar os meus alunos. Infelizmente, precisa ver aí, ou felizmente, porque eu acho que isso já está mudando um pouco, essa mudança mesmo de mindset, né? Sim, com certeza. E ver como um parceiro de jornada, né? Se eu tenho erros, me corrija, não subestima a minha inteligência. Faça a mesma coisa com o teu colega. Tu viu erros nele? Chama ele para conversar, né? Fale educadamente, né? Eu sempre acreditei nisso, ninguém é melhor do que ninguém. E uma coisa é certa, quando eu era criança, né? Eu lembro que a gente eu ia com meu pai nas lojas de carro e era uma aqui na nossa cidade, continua sendo assim, uma do lado da outra, uma do lado da outra. E eu questionei meu pai e eu considero meu pai um ser humano à frente do tempo dele, né? Em 1990 ele me disse assim, Bruna, daqui a alguns anos o teu computador vai ser desse tamanho e tu vai levar no bolso. Nossa, olha. Olha, então ele é uma pessoa muito à frente, assim, pai, como é que pode? Se tem uma loja de carros do lado da outra, como é que eles vendem? Né? Como é que pode isso? Eles não vão sempre no mesmo, um não vai quebrar o outro. Ele disse, não, muito pelo contrário. Vem todo mundo aqui, porque todo mundo sabe que tem, se não tiver numa loja, tem na outra. E isso, eu nunca mais esqueci, ficou na minha mente que já era uma mini empreendedora na época. Então, se eu estou num lugar que tem um monte de professor, calma, gente. Vai ter lugar para todo mundo. Se não der com um, deu com o outro e assim sucessivamente. Uhum. E você deu muita sorte, de repente, né? Você falou, eu já era uma mini empreendedora, porque falta um pouco isso hoje, né? Eu sinto isso. A gente não recebe estímulo para ser empreendedor, né, Bruna? Eu lembro que quando eu era, né, mais nova, quando eu era adolescente, estava formando aí, né, a minha jornada, eu lembro que os conselhos que eu recebi eram o seguinte: você tem que estudar para ser funcionário público, né, fazer um concurso bom, né? Ninguém, pelo menos na minha época, eu não tive esse incentivo. Olha, se você quiser ser professora, abre sua própria escola. Até porque, né, a nossa origem era bem humilde
E isso era considerado uma coisa muito distante, né? E, enfim, graças a Deus que essa mentalidade está mudando. Graças a Deus a gente tem mais professores e mais professores querendo entrar, né, seguir esse caminho do trabalho autônomo, porque isso, de uma certa forma, vai dar uma pressionada ali nas escolas, né? Porque se eles quiserem lá um professor mais preparado, um professor que realmente saiba o que está fazendo, que tenha anos de estudo, sabe? Eu acho que eles vão ter que rever essa política de salários que é massacrante, né? Exatamente. Thomas aqui no Rio de Janeiro, que paga R$ 15 para o professor por hora aula. Sim, eu não julgo porque as pessoas, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta, então às vezes Aperta, né? aceita porque ela realmente não tem uma outra alternativa, então não é o julgamento aqui do professor que aceita, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da escola que se propõe, né, a A cobrar oferecer. É, muito do aluno e oferecer R$ 15 para o professor por hora. É uma cinte, né? exato. Mas são tempos difíceis, né? Eu também não questiono a escola que oferece, nem o professor que aceita, porque são tempos difíceis, né? Tempos de... Para ambos. Mas eu acredito, Bárbara, que tu já está tendo uma visão do futuro e já está colocando em prática. Pois eu estava pensando esses dias que o futuro, o grande lance do futuro vai ser exatamente isso que tu faz agora, que é um grande coworking entre professores. Eu acho que é esse o futuro, né? Porque como está surgindo muitos professores autônomos, as escolas não vão ter muitas opções a não ser o quê? Partilhar trabalho, né? Será um grande coworking. Ó, a gente tem uma, acho que é uma pergunta, não é uma pergunta. Achei que tinha uma pergunta ali. O julgamento do salário que a escola paga ao professor. salários vergonhosos, é isso. É isso. O professor que aceita, às vezes ele não tem outra alternativa e a gente entende, como a Bruna falou. Estamos no meio de uma pandemia, está tudo muito difícil, às vezes o professor é arrimo de família, a gente entende isso tudo. Agora, e eu não estou falando de escola pequena, não, tá, Bruna? Estou falando de escola grande que faz isso. É centro educacional, que tem não sei quantas unidades espalhadas por aqui, oferecer R$ 15 para o professor. É complicado, é Sim, é complicado. verdade. E Nesse hoje, ponto tem razão, foi o que a Nair disse aqui, ó. Tem escola que cobra uma mensalidade absurda e o professor muito pouco. Isso é, realmente, Nair, é injusto. E tu ter uma franquia que o aluno paga tantos reais mensais e mais o dobro pelo material e o exato, professor ganha 11, 12 reais a hora, é complicado, é né? complicado. É complicado. E hoje e assim, o professor é uma outra coisa que eu brinco muito até assim, converso muito com os meus professores, com as pessoas que trabalham comigo e também com as minhas amigas que estão no mesmo, né, na mesma situação que eu, que também tem escola. Essa questão do magistério como missão, né? A gente tem uma cultura que o professor ele ensina por amor, digamos assim. Mas o professor tem boleto para pagar, né, Bruna? Exato. Então, se valendo dessa cultura que já é muito enraizada, os grandes empresários, eles achatam o salário, porque na mentalidade deles é isso, sempre vai ter alguém para aceitar, porque o histórico sempre foi isso, o professor sempre ganhou muito pouco, né? Exato. Exato. E por isso foi foi, né, diminuindo a quantidade de professores disponíveis. Hoje a gente tem falta de professor, né, falta de professor de inglês. As escolas, as faculdades, né, estão sobrando vagas. E assim, por que será que ninguém mais quer ser professor, né? Eu acho que isso Pode aí ter o dom, pode ter o dom que quiser, o amor que quiser. Tem gente que não nasceu para passar trabalho, né?
E se tu é uma professora por amor, por dom e tá passando trabalho, considera fazer o teu negócio. Não precisa começar com um negócio grande, né? Ontem a Roberta entrou agora na live, mas ontem ela disse que ela começou numa salinha desse tamanho. Eu comecei numa salinha desse tamanho também, que era de gente, dividia ela em duas para fazer uma recepção que era menor ainda e não tinha janela, né? E foi assim. Exato. Ó, peraí, deixa eu ler os comentários aqui. É O Priscila. problema também são os altos impostos, que são o maior calo de qualquer empreendedor. Verdade, verdade. Né? Exatamente. E a gente tem uma porção de contras aqui, porém, a forma como vem sendo tratados os professores e o que tem sido oferecido também é um contra gigante para quem tem ainda CLT, né? É complicado. Sim. Hoje é um dia, né? Um dia especial para nossa live, né? Porque hoje é o centenário do Paulo Freire, né? Paulo Freire, exatamente. É bonito. E, assim, Paulo Freire foi, né, um dos maiores pedagogos brasileiros, né? E hoje a gente fala, né? A gente tem aí, hoje, né, bombou nas redes sociais várias frases, né, vários ensinamentos de Paulo Freire que a gente tem que levar para a vida mesmo, porque o que a gente faz é um trabalho muito transformador, né? A educação é um trabalho muito transformador, é um trabalho que a gente que ensina idiomas, ensina acesso à cultura, né, de outros países, é um trabalho muito enriquecedor. Então, assim, o professor, ele merece, né, gente? Ele merece ter as férias dele, ele merece ter o conforto dele, assim como qualquer outro profissional, né? Qualquer outro profissional que tenha passado pelos anos de estudo que o professor passa, porque você veja, não é fácil, né? Aprender um idioma não é do dia para a noite, né? Eu comecei a estudar inglês criança, acredito que talvez você também. Então, eu comecei com 16 anos. Eu comecei com 8. Então, é um caminho, né? Uma jornada a ser corrida. E isso que tu disse é muito importante, Bárbara, porque tem muito professor, e ainda existe esse professor, que é um professor de uma escola de idiomas, que diz assim, eu vou lá no cursinho, né? Eu dou aula no cursinho. E leva esse emprego, essa carreira como um bico, né? E uma coisa, e isso é muito sério, porque os cursos de idiomas também fazem educação. Não é só a escola que faz educação. Todos os ambientes que oferecem aulas estão fazendo educação. E não são um cursinho e não são uma aulinha. São ambientes educacionais, né? Que as pessoas deveriam respeitar mais. Porque já ouvi muito pessoas desmerecendo o trabalho alheio, dizendo que é só uma escolinha, que é só um cursinho, que é só uma aulinha de inglês. Então, isso que tu disse, assim, está fechando nossa live com chave de ouro. Não somos escolinha, não somos cursinho, não somos aulinha. Somos educação nesse país. E uma educação que muitas vezes ensina muito mais e faz muito mais diferença na vida do aluno do que a própria escola. Com certeza. Com certeza, né? Nada do discurso da professorinha, né? Mas ela é professorinha. Tem até um meme, né? Você só trabalha ou só dá aula, né? Como se dar aula não fosse um trabalho árduo, né, Bruna? Exato. Mas é o que a gente, né, vem conversando e vem insistindo. Ainda bem, graças a Deus, que a mentalidade está mudando, né? Os professores, eles têm uma mentalidade diferente hoje. E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui partilhando com você a minha experiência, né, ouvindo um pouco mais de você. Foi muito bom. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada pela tua presença, por trazer conosco a tua história e mostrar que sim, é possível. Acho que nós, por isso, agora eu vejo, porque tu te identificou com a minha história, né? Sim, é possível começar e recomeçar. Sim, é Sim, possível sobreviver à pandemia. Sim, é possível. O pessoal diz assim, ai, mas eu abri minha escola no meio da pandemia e tá bombando. Amor, abrir a escola no meio da pandemia e estar bombando com online é uma coisa. Agora, tu tem uma escola física que se adaptou para o online no meio da pandemia e manteve ela aberta, é outra completamente diferente. com Pegar as certeza. pessoas, pegar as pessoas já adaptadas ao online é uma coisa. Adaptar um grupo de alunos ao online é outra completamente diferente, né? Então, Bárbara, muito obrigada por trazer É, todas essas informações importantes para nós. Muito obrigada pela tua presença. Viva Paulo Freire, 100 anos, foi um dia especial amém. realmente, né? E vamos combinar de fazer outras lives, porque essa foi maravilhosa. Muito obrigada. Ah, vamos sim, também gostei muito. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada, pessoal, todos que, né, nos assistiram, os alunos do Five que entraram. Obrigada aos alunos da Bruna, obrigada às amigas que estão aí conosco. E tamo junto, né? Ok, certo. Boa noite e bom restinho de domingo. Obrigada, querida, para você também. Tchau, tchau. Tchau.